Olá, bom dia, tudo bom? Eu sou a Maíra, criadora do Canto Maternar, uma página que fala de maternidade como caminho para a autoeducação. E hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre desfraude consciente. Tudo bom? Bom dia. Olá. Tem bastante pessoas entrando já. Bom dia. Hoje a gente vai falar aqui sobre o desfraude consciente com a Nanda Perim, maravilhosa, do Psimama. Ela teve a generosidade de aceitar o convite de participar dessa conversa. Eu já tive o privilégio de conversar com ela. Oi, tudo bem? Gente aqui de Madrid também. Bom dia, bom dia. De conversar com ela junto com a Clarissa de Achiara, né, que é minha parceira do Tenda Materna, do podcast. Não sei se alguém aqui já escutou o podcast que a gente gravou com a Nanda Perim, foi o 5º episódio. O tema foi também esse, de desfraude consciente. Oi, Fernanda, tudo bom? Da coleção Conto com Você. A gente vai falar hoje do seu livrinho que você fez junto com a Nanda. E foi bem bacana. Aliás, é o episódio que mais pessoas escutaram até hoje. Mais de 12 mil pessoas já escutaram esse podcast. Eu acho que é um tema bem relevante para as mães, né? É uma necessidade que a gente tem de entender como conduzir o processo do desfraude. Peraí, a Nanda acabou de entrar. Deixa eu aproveitar e já convidar ela aqui para ela participar da conversa. Então, ela deve estar entrando já. E aí, acho que quem não escutou, se alguém já escutou, pode até comentar aqui o Tenda Materna. Oi, querida, tudo Olá, bom? tudo bom? Bom dia, mãe, tudo Ai, peraí que eu bem? tô sem o meu fone. Eu pus, mas não coloquei ainda. Tudo bom, querida? Bom Tudo dia. bem com você? Tudo bom? Tudo ótimo. Então, tava contando aqui já qual que é o tema, né, da nossa conversa, que a gente vai falar do desfraude consciente Ah, sim. e vai Eu apresentar o falei, seu eu falei livro. no. Ah, Ah, você tá com ele aí? sim, sim, sim. Que legal! E você é direto da Espanha com o meu livro, isso é incrível. Então, eu aproveitei a minha viagem para o Brasil agora e eu comprei o livrinho para poder ter. Comprei os 3 da coleção Conto com Você, né? Porque eu tinha antes falado dos outros 2, que é sobre desmame, desmame gentil, né? Que Aham, são os livros, maravilhosos. são muito legais, mas eu não tinha ainda a cópia. Agora eu aproveitei e falei, eu vou fazer o combo, vou levar todos os livros para casa. Tá sendo bem Ai, que legal. maravilha, que legal você na Espanha com o meu livro. Me sinto Sim. tão international. Internet no total. Internacional. Melhor. É isso que eu ia falar, internacional, na verdade. Ai, Mas ai. muito obrigada por aceitar o convite. É a segunda vez que a Ah, gente se obrigada a você encontra, por né? me dar esse espaço maravilhoso aqui no Canto Maternário. Eu adoro o seu trabalho, adoro o seu espaço. E estou sempre ligada nas dicas de cursos e de instas que você está dando, porque eu gosto, né? Eu confio muito na sua seleção. Então, eu estou sempre de olho para conhecer os trabalhos que você divulga aí. Eu falo que o trabalho do Canto Maternário é quase uma curadoria, né? Quer dizer, é uma curadoria. A gente vai É, pescando acabou. informação por aí. Eu já trabalhei com fotografia, como curadora de exposições fotográficas. Eu falo, gente, é a mesma coisa. Só que aí eu tô procurando É. informação que tenha coerência com o que eu defendo, com o que eu acredito, com essa pegada de uma educação não violenta, respeitosa, empática e todas essas Uhum. linhas respeitosas que a gente segue. E quem não conhece a Nanda, que eu acho difícil, porque inclusive você nasceu antes de mim, aqui nos perfis das redes sociais, mas eu tô sempre te repostando também. Até brinquei na Tenda Materna, tava contando que a gente já fez um podcast juntas. Brinquei que tem horas que eu tenho que me segurar, porque a vontade é de repostar quase tudo, porque todo o material é muito rico, é muito. Ah, eu tenho a mesma sensação com relação a você. O seu material e as suas imagens também são muito bem feitas, os textos muito bons. Então é mútuo, porque eu realmente admiro muito o seu trabalho. A Psimama tem 3 anos de Instagram já, e eu vejo assim que na verdade eu tenho 3 anos de trabalho, né? E o Instagram na época era uma coisa que eu não dava assim muita. A gente focava muito em Facebook, né? E Uhum. aí, quando o Facebook da Piscimão atingiu 130 mil curtidas, foi todo mundo pro Instagram. Meu Deus, agora começa tudo de novo. E aí, talvez se eu tivesse dado essa bola pro Instagram desde o começo, eu já tava, né, não tava tão preocupada assim com isso. A gente alcança muita gente, mas às vezes as redes sociais elas mudam o formato de visibilidade. Por isso Vai que é muito mudando, importante a gente compartilhar, curtir, comentar, porque isso ajuda a espalhar. Não é só para você que está sendo legal, né? Porque, tipo, se eu recebo uma informação que eu acho relevante, eu, por exemplo, outro dia escrevi para uma mãe que tem um perfil lindo
e falei pra ela, olha, eu acho que você tá com a sua possibilidade de publicar no Stories bloqueada, porque eu não consigo publicar suas coisas. E eu quero dar voz, eu quero espalhar sua mensagem, tá tão bem Aham. feito. Aí ela, nossa, obrigada, eu nem sabia, tô começando, tô aprendendo. Mas tem que passar, né? A mãe inteira, tipo a Bianca, acabou de falar o Ruas, mas oi, Bianca, tudo bom? Tem que ajudar a essa informação a espalhar. E para isso, a Isso. participação de quem segue. Mesmo que tipo, não tenha nada para falar, se dá uma curtida, ajuda a impulsionar, porque dá mais alcance. Sim. Às vezes a pessoa segue e não sabe disso, né? Por isso que eu tô falando. Mas, ó, É, tem e gente é falando que legal, não te é. conhece. Desculpa, Tá, eu vou me apresentar então. tá bom. Eu ia falar, mas pode falar. Eu me apresento então. Gente, prazer, eu sou Fernanda Perim, prefiro que me chame de Nanda. Eu sou psicóloga e comecei o meu perfil trabalhando, falando sobre o puerpério. E aí, conforme os meus filhos foram crescendo, cada nova etapa deles, eu falava sobre essa nova etapa e também me especializava nessa nova etapa, estudava mais cada vez mais. Então, no meu perfil você vai encontrar desde o preparo para o parto e para o puerpério, na gestação, até depois que, né, na primeira infância, infância tardia e adolescência, sobre os vários temas que englobam os nossos maiores desafios no dia a dia. Eu fiz um trabalho grande na área do desfraude a partir do ano de 2016. Quando eu comecei a estudar isso com a doutora, com a minha mentora da época, que era a Laura Gutman, que ainda é, mas eu não estudo com ela ainda mais, né? Mas eu acho o trabalho dela fantástico, maravilhoso. Eu estava estudando de desfraude na linha dela, e na época, umas pessoas que me seguiam estavam ouvindo, muita gente vindo falar: poxa, mas como é que eu faço? A minha escola faz desfraude coletivo. Ai, como é que eu faço na minha escola, no meu país? Você só pode deixar a criança na escola se a criança estiver desfraudada. E aí eu fui percebendo que assim como existe a gente está fazendo uma revolução em várias áreas, né? Hoje a gente é uma revolução feminista, a gente querendo colocar o nosso espaço, né? E garantir os nossos direitos enquanto mulheres que temos que receber a mesma coisa que os homens e que, né? Sofremos muito preconceito e muitas violências. A gente agora também está cada vez mais dando visibilidade para o protagonismo da infância, os direitos da criança, a quantidade de violências pequenas e invisíveis que as crianças sofrem no dia a dia. E aí eu comecei a perceber como que isso era uma relação muito estrutural, né? Estrutural, cultural. Eu não sei, eu tenho certeza do ocidental. Oriental eu já não sei como funciona. Eu já dei uma pesquisada sobre o assunto. A Laura Gutman fala constantemente da sabedoria oriental com relação a isso, que as crianças lá têm mais liberdade e tal. Então eu acredito que é uma coisa ocidental. E as pessoas me mandam do Canadá, me mandam aí da Espanha, me mandam da Alemanha, me mandam da Holanda, me mandam da Austrália, de vários países, essa mesma relação tradicional com o desfraude, que é como se o desfraude dependesse de um treinamento. Né? E aí essa relação ela está sendo repensada no mundo inteiro, né? E aí quando eu comecei a estudar, eu comecei a buscar, eu vi que aqui no Brasil, principalmente nas escolas mais tradicionais, isso se torna uma questão de honra, se torna uma questão de conquista. E aí começa a existir uma certa competição entre os pais e a escola e entre as escolas de quem consegue fazer esse desfraude antes, né? E as crianças que desfraudam cedo, elas são tidas como um motivo de orgulho, né? E as que desfraudam tarde, né? Tarde, as que desfraudam depois, como crianças atrasadas, retardatárias, ou crianças que, enfim, não são motivo de orgulho, né? Ah, eu acho legal trazer, primeiro a idade dos seus filhos, né? O Theo e o Gael, eles têm 4 e 2 anos, verdade? 4 e 2, isso. Uhum. O Igor Gael tá tá com aqui dois e pra mim. meio, né? 2 e Mas 7 agora. acho que na última etapa da descrição que você coloca das 4 fases. Ih, peraí. Tá voltando Falhou. agora. Não sei por que tá ruim, se é a minha internet. Mas Tá bom devagarzinho, pra eu tô te você ou travou ouvindo. também? A sua imagem travou, mas eu tô te ouvindo. Agora voltou. Você tá me ouvindo? Peraí. Acho que Eu tô com travou. medo aqui da um.
Tá me ouvindo? Tô. Eu mudei até pro 4G. Eu falei, eu não sei se é o Wi-Fi da minha casa. Vamos ver aí. Tá, vamos sentindo. Tá. Então, eu tava falando que os seus filhos têm 2 e 4 anos, né? Sim, aham. A Nara tá com 3 e 7 e ela ainda não desfraudou. E aí eu tava vendo aqui até... O legal do livro também, só para dar uma introduzida no tema, porque Nara, minha filha, a Nanda, coloca uma espécie de um guia, assim, tem um texto bem explicativo que fala das etapas do desfraude e tal, né, para as pessoas poderem se informar. E aqui tem como que é o processo do desfraude, tem as 4 fases, né, indiferente, fiz, fazendo, vou fazer. Eu acho que uma angústia muito grande que tem das mães é justamente essa ideia de como que eu sei que a criança está pronta para o desfraude e o que eu tenho que fazer a respeito, né? Tipo, mas, de certa forma, a gente fica muito com essa pressão da época certa, ou de querer aproveitar o verão, ou de, minha filha está com 3 anos e 7 meses, será que não está demorando demais? Será que eu tenho que fazer alguma coisa a respeito? Será que é um problema com a criança? Ou será que eu estou sendo negligente? Enfim. É isso. Acho que essa é a maior preocupação. Eu estou errando em alguma coisa? Né? Será que eu deveria estar fazendo alguma coisa? Ou será que o que eu estou fazendo está errado? Né? Isso que você falou, que é essa explicação inicial aqui no livro, isso é uma proposta que eu acho fantástica da coleção Conto com Você, que é quem lançou o livro para mim. Todos os livros dela têm, né, essa proposta de um livro sobre transição, então ela tem sobre o desmame noturno ou sobre o desmame total. E aí no início do livro dá essa explicada, porque eu fiquei muito na dúvida se eu lançava um livro para os pais ou se eu lançava um livro para as crianças. E aí ela trouxe essa proposta que juntou os dois, que eu achei fantástico. E aí, exatamente para isso, para que a gente consiga que o pai e a mãe saibam como usar esse livro. Não é só ter um livro sobre desfraude, mas um livro que dá um norte para esses pais, né, que conseguem acompanhar esse processo ativamente, porque qual é a grande, que eu percebo assim, qual é a grande necessidade dos pais? Estar ativos naquele processo, de alguma forma, né? E aí, como a nossa proposta é que você não esteja interferindo no processo, então a forma mais ativa que você pode participar do desfraude nessa nossa proposta é acompanhando, entendendo todo o processo para você conseguir acompanhar esse processo tranquilamente. Você conseguir se liberar dessa culpa, dessa pressão, dessa cobrança, né, de você estar fazendo alguma coisa ali que não é o seu papel. Né? E aí você acaba... E um dedinho que você coloca já atrapalha. Por quê? Porque para o desfraude acontecer, a criança precisa estar pronta em 3 âmbitos. Ela precisa estar pronta no âmbito cognitivo, no emocional e no motor. Então, para o desfraude acontecer, essas 3 coisas elas precisam de culminar. Acontece que se você começa, por exemplo, a levar a criança no banheiro, né, levar a criança ao banheiro de 2 em 2 horas, de hora em hora, então você está atrapalhando o motor. Porque o esfíncter dela precisa aprender a segurar o xixi mesmo com a bexiga cheia. Certo? Se você esvazia essa bexiga toda hora, você não está possibilitando esse aprendizado corporal. Se a criança está nesse aprendizado e você está tipo, nossa, eu não acredito que você fez xixi na cueca de novo, nossa, você está atrapalhando qual? O emocional. Né? Se você dá estrelinha para a criança toda vez que ela acerta e quando ela erra, ela não ganha, você está fazendo pressão no emocional. Você está transformando uma questão fisiológica em algo sobre aceitação, amor, e isso aí pesa muito no emocional. Né? Se você tá lá tão ansiosa, né, ou ansioso, para os pais que estão nos assistindo, com aquele desfraude, que a criança vai fazer xixi, você vai lá, você tira a roupa, você põe no vaso, você está trabalhando cognitivo. Então, com a melhor das intenções, toda hora que você faz uma intervenção, você está atrapalhando não só o processo do desfraude, como todo um processo mais complexo de autocompreensão e de afirmação no sentido de saber eu sou capaz. Claro. Eu sou capaz. Eu não preciso que minha mãe me leve no banheiro. Eu sei dizer se eu vou ao banheiro ou não. Estão perguntando, então não pode reforçar? A Gisele está perguntando.
Olha, Gisele, eu sou de uma linha, tá? E aí você analisa se essa linha faz sentido para você, mas eu sou de uma linha de trabalho que é contra o reforço na maior parte dos âmbitos da infância. Porque a nossa compreensão, e a Mai concorda comigo, porque ela também é da linha da disciplina positiva, né, Maíra? Que a gente tem, assim, essa noção de que a criança, ela precisa de compreender que, ela não precisa merecer o seu amor. 2, ela é capaz. Não é você que dita se ela é capaz. Ela precisa descobrir que ela é capaz, né? E aí, Ela 3, que é... orgulhosa do processo, e não a gente Isso, que é tem o que dizer pra terceiro. ela, nossa, que lindo, eu tô amando que você conseguiu fazer Exatamente. isso. Ah, tipo, o terceiro. Exatamente. Esse é o terceiro. Não, tá ótimo. Participo mesmo. Mas esse é o terceiro, que é o foco ser na criança. Porque a partir do momento que você está colocando uma estrela, você está dizendo assim, eu estou feliz com isso que você fez. Eu estou orgulhosa. Olhe para mim e a minha felicidade. Né? E aí você tira o foco do agente protagonista daquele processo, que é aquela criança. Uhum. Né? Então, que é uma coisa que a gente aborda bastante, né, no podcast, aquele podcast incrível que eu fico distribuindo pelo mundo. Se eu pudesse, eu colocava um CD dentro aqui do livro para as pessoas ouvirem aquele podcast, Sim, que eu sou legal, apaixonada por ele. Uhum. Que a gente fala da Porque, autonomia, né? sim, esse ponto do quanto a gente tem que tomar cuidado, às vezes, porque a gente está falando do comportamento da criança e mostrando o quanto a gente está orgulhoso do que ela está fazendo, e a gente, sem querer, pode estar moldando essa criança a buscar sempre agradar o externo, né? E não mais olhar para si e fazer esse processo de autorregulação. Tipo, peraí, eu vou, por exemplo, no processo da comida, né? Eu tô comendo porque eu tô com fome, eu continuo com fome, ou porque eu percebo que minha mãe fica feliz e que eu garanto o amor da minha mãe nessa situação quando eu como bem. O bem, entre aspas, porque bem é comer o suficiente para quem tá com a fome, né? Então já não estou mais respondendo a saciedade e a fome, e sim a preocupação de que se eu não como essa quantidade, eu vou decepcionar minha mãe, então pode ser que ela me ame menos. E isso é você estabelecendo no sistema de crenças da criança de que o que eu sinto, o que eu percebo de mim, não tem tanto valor quanto o que o outro percebe. E aí você passa a vida lutando para poder se autoafirmar, para poder reconhecer que aquilo que você pensa sobre você, ou a sua opinião sobre qualquer coisa, tem mais valor do que os outros pensam. Os outros não são uma referência, mas você é a maior referência. A gente perde isso. A gente teve agora a escola dos meus filhos é construtivista, uma escola maravilhosa, e aí a gente teve uma palestra umas semanas atrás sobre o processo da escrita. E aí eles explicando o erro que é a criança estar aprendendo a escrever e você ficar assim, ó, pato, quem mais começa com pá, papai, qual é a letra, a gente tem essa tendência, a gente separa pato, a gente vai fazendo a separação silábica e tal. E aí elas explicando assim, gente, quando você faz a criança olhar para você e te perguntar, né? Vamos escrever pato? A criança, aham. Aí ela fica te olhando, esperando você separar as sílabas para ela. Ela fica te esperando relacionar pato a outras palavras com P. Ela fica te esperando porque ela acredita que ela não vai conseguir fazer aquilo mais. Estranho, e aí né? ela vai e ela escreve errado. Por exemplo, o Theo, quando ele começou, ele escrevia gato com H. A gato. Uhum. E aí, se eu falar, não é H, filho, tenta de novo, o que eu tô dizendo assim? Não, você não sabe. Deixa eu falar, eu sei. Então eu vou te dizer, né? Você não sabe. E aí, o que eu tô fazendo nesse momento é ensinando para a criança o seguinte: pergunta para mim. Quer saber? Pergunta para mim. Não fica buscando construir o seu conhecimento, não. Eu sei, pergunta para mim. Então é mais ou menos isso, assim. Mamãe, eu estou com vontade de ir ao banheiro? Claro. Entende? É o mesmo processo, assim. Eu sei quando você precisa ir ao banheiro, e é daqui a 2 horas. Eu sei que você precisa fazer xixi antes de sair de casa, então você vai fazer xixi. Né? Então aí você começa a pegar a lente da criança e focar a lente todinha em você. Você é quem sabe, você é a tentadora, né? E aí essa criança acaba perdendo uma oportunidade incrível de
ouvir os sinais do corpo dela, aprender a interpretar, aprender a responder esses sinais a tempo. Então, eu gosto de dar o exemplo do Theo no desfraude dele, né? No início do desfraude, do processo dele de desfraude, que ele estava sacudindo, ele estava de fralda, ele estava sacudindo e brincando, né? Eu falo disso aqui no livro. E eu falei, Theo, por que você está sacudindo assim? Será que você está com vontade de fazer xixi? Eu fiz uma pergunta interessada. Eu realmente estava querendo saber se ele estava com vontade de fazer xixi. Aí ele falou, não, mamãe, eu estou muito empolgado porque essa brincadeira está muito legal. E aí ele continuou sacudindo, assim. Aí eu falei, então tá bom. E aí daqui a pouco ele olhou para cima e falou, Aí ele ficou num processo totalmente dele. Eu não tava, ele estava olhando para cima, tendo uma conversa interna, assim, sabe? Aí, quando eu percebi que o momento acabou, eu falei, o que aconteceu? Me explica o que está acontecendo. Aí ele falou, mamãe, eu acabei de fazer xixi na fralda. Então, aquilo é vontade de fazer xixi, né? Eu falei, E aí, o que isso significa? Na próxima vez que ele sacudiu, ele sabia? Não. Ele passou por esse processo umas 3 ou 4 vezes de achar que era empolgação, de achar que eram outros os sentimentos e era vontade de fazer xixi. Ele teve todo um processo para entender a vontade de fazer xixi. E aí a gente tem que trabalhar muito a nossa expectativa, a nossa ansiedade, a nossa necessidade de controle, aquilo que a gente fala no podcast do confiar, né, no processo. E, uma hora vai acontecer. Que é complicado mesmo. Aqui mesmo o Alfonso fica perguntando, né? Tipo, mas então ele às vezes tenta fazer a coisa do, que legal, você conseguiu, que bacana. E eu fico, que bom, você tem que estar muito feliz por você, né, filhota? Eu tento, tentar... A gente tenta dar uma ajeitada. Às vezes eu me sinto até um pouco, tipo, a chata, né? Porque eu sou aquela que estuda, e aí eu sempre sei mais do que ele. Assim. Então, aí pra colocar pro outro é super delicado. O que eu achei bacana também do livro, até ficou uma dica que eu fiquei pensando hoje, eu falei, olha que legal. Porque, por exemplo, você tem a avó, que a criança fica muito na casa da avó, e na casa da avó que vê aqueles comentários, você já tá grandinha pra usar fralda, não sei o quê. Então, leva o livro pra casa da avó. Fala, olha, a Nara tá lendo o livro, ela tá gostando muito, tá sendo bem legal. De uma forma sutil, você introduz o diálogo, de uma forma amorosa, sem bater de frente, sem ficar com aquela coisa, sabe, de, ela tá me julgando, ela tá querendo ir contra mim. Não, você pode simplesmente falar, comprei esse livrinho, tá sendo super legal. Aprendi um monte de coisa com a introdução. Abre também que você tá aprendendo nesse processo, que você não tá querendo ir contra o pai. Fica de dica porque eu falei, é uma boa maneira de se aproximar do adulto que tem a opinião diversa à tua, sem ficar com aquela coisa de tom de eles estão contra mim. Ensinamento, tá? Né? Isso, Eu sou a professora. Deixa o livro guiar, porque teve experiência disso? Algumas pessoas já vieram falar que inclusive, levaram para a escola. A escola queria fazer esse fraude coletivo e tal. E aí, foi deixa só eu te mostrar um livro aqui, né, a psicóloga aqui, ela estudou muito desfraude e tal. Vocês têm alguém aí que estudou muito desfraude na escola? Não, a gente não tem. Então, ela estudou muito e tá aqui o livro que ela escreveu. E aí já ajuda a, pelo menos, começar introduzir essa temática. Tem que ser uma coisa, claro, muito legal. E com certeza, porque às vezes a criança quer levar também o livrinho para a escola, até com objeto de transição, ou porque quer sentir que pertence, você pode levar esse e falar, olha... O Theo, quando o livro chegou, eu li para ele, e aí daqui a pouquinho eu vou ler umas partes rapidinho, e aí ele falou, mamãe, você que escreveu esse livro, aí primeiro ele passou pelo processo de por que tem sua foto aqui e tal, e foi muito legal. Ele ficou todo orgulhoso. Eu nunca imaginei que ele ia ficar orgulhoso de mim, assim, porque eu achava que ele não tinha uma noção, assim, tão coletiva do que significa eu ter lançado um livro, né? Mas como ele lê muito, ele ficou muito impressionado e eu fiquei muito feliz, assim, muito orgulhosa dele, enfim, dessa relação. Muito emocionada. Aí ele levou pra escola, fiquei muito emocionada. Aí ele levou pra escola. Ele falou assim, mamãe, eu tenho um amigo chamado fulano, que ele ainda usa fralda. E aí, eu quero muito ler esse livro pra ele. Você deixa eu levar? Eu falei, deixa. Aí eu explico pra ele, filho, não fica usando a palavra ainda, não. Ele usa fralda. Não tenho ainda e tal, não. Porque eu reforço muito do ainda da amamentação do Gael, que as pessoas falam, e ainda, mama? Eu falo, não, ele mama. Aí, ele levou... Ele saiu correndo assim pra escola, sentou do lado desse amigo. Eu posso ler esse livro aqui pra você? Ai, bonitinha. E leu, tipo assim, porque ele falou que ele sentia, sabe? Me pareceu assim, ele sentia que esse amiguinho, pra ele era uma questão. Estava se tornando uma questão.
E aí, só para responder umas dúvidas que estão tirando aqui, eu vou contar uma história que responde a maior parte das dúvidas que o pessoal está tirando. Um caso que eu acompanhei, eu não acompanhei, eu não faço consultoria, né? Eu acompanho pelas mensagens, pelo que as pessoas me mandam, quando eu consigo. E aí, e também nos eventos, principalmente nas rodas, vai ter o lançamento agora, sábado vai ter o lançamento desse livro lá em São Paulo. E a gente vai fazer um bate-papo sobre desfraude. Então, nesses bate-papos de lançamento do livro, ou de bate-papo sobre desfraude, eu também ouço muitas histórias e converso muito com os pais, né? E aí teve um caso específico que me chamou muita atenção de uma criança de 8 anos. E eu quero aproveitar para dizer que eu já encontrei vários casos de crianças de 7, 8 anos que usam fralda para dormir, tá? Até um pouquinho mais velhas eu já encontrei. E aí essa criança tinha 8 anos e fazia muito xixi na cama. E aí um dia ela e a mãe decidiram que ela voltaria a usar fralda, porque a cama já estava, né, já estava ficando chata, aquela situação. E aí colocaram a fralda na menina. E aí a mãe fez um quadro de recompensas. A menina ia ganhar uma estrela toda vez que a fralda amanhecesse seca. E quando ela juntasse 10 fraldas, 10 estrelas, ela saía para ir no cinema com a mãe dela. Então, e aí, né, a menina, ela me contando que isso, né, que eu achava disso e tal, e aí nós vamos conversar sobre isso. Então, muita gente perguntando, eu vou falar sobre isso. A roda de desfraude será em São Paulo, dia 29/9. Deve ter gente perguntando. Isso, gente, roda, vai ter o workshop de birra pela parte da manhã e a roda de desfraude, isso, promovendo o livro, né, o lançamento do livro, sábado à tarde. Aí, link na bio, tá? Quem quiser saber mais, tem o link na minha bio. Ou entra na coleção.com.br, né? Isso, coleção Conto Com Você. Ela tá até aí nos comentários, você pode clicar no link. Isso. Coleção Conto Com Você. Aí, Mai, o que acontece? Essa criança, eu conversando com essa mãe, eu falei com ela assim, como que a sua filha, né, como que ela ficava nos dias que ela acordava e a fralda estava seca? E ela falou, nossa, ela ficava radiante, ela vinha me mostrar toda feliz que a fralda estava seca, ia toda empolgada, pegar a estrela, colocar... E, na opinião dessa mãe, essa empolgação de ir, colocar a estrela e tal... Estava ajudando na autoestima dela. A sensação de que estava ajudando, E aí ela vai toda empolgada, bota a estrela. Eu falei, sim. E nos dias que a fralda tá com xixi? Aí ela falou, pois é, menina, eu não entendo. Ela acorda toda triste. Na verdade, eu vejo que ela enrola bem mais para me encontrar. Ela vai ao banheiro, ela vai no quarto. Ela às vezes nem vem me encontrar. E aí eu já sei, acordou com xixi na fralda. E eu vou lá e falo com ela, poxa, minha filha, você acordou com xixi na fralda de novo e tal. E aí eu falei assim, mas se ela tá demorando para te encontrar, ela não tá sentindo talvez vergonha, medo? Qual é o sentimento que você acha que faz ela demorar para te encontrar? Aí ela falou, deve ser medo, ela sabe que eu vou ficar chateada. Pô, faz xixi na fralda com 8 anos, né? Aí eu expliquei para ela, eu falei assim, olha, você não acha que se fosse uma questão de controle, né? Se ela tivesse controle, ela não ia querer o dia da estrela todos os dias? Né? Ninguém acorda querendo... Assim, né? Ninguém acorda querendo ser humilhada. Ninguém acorda querendo ter vergonha de encontrar a mãe. Falei, você acredita verdadeiramente se fosse uma coisa que ela pudesse controlar, que ela não ia querer juntar 5 estrelas toda semana e ir no cinema com a mãe dela todo sábado? Aí a mãe dela ficou olhando pra mim e eu falei, outra coisa, será que ela precisa mesmo de merecer estar com você? Será que fazer um passeio com você no sábado não é meio que um evento de sábados? Ela precisa merecer isso? Entende? É especial porque ela conseguiu atingir uma... E se faz xixi na fralda, então não ganha um dia divertido? Faz o quê? Fica em casa? Entende? Lembrando só que a gente está ajudando essa mãe, né? Na verdade, ela está com certeza reproduzindo uma coisa que ela recebeu. Ela está querendo muito ajudar essa criança e achando que essa é a melhor forma. Tipo, ninguém aqui tá querendo... Tanto que ela ficava toda empolgada com a menina feliz, levando a estrela. Ela, não, eu acho que está funcionando, né? Mas a nossa forma tradicional de enxergar a infância, de enxergar a criança, que foi a forma que todos nós aprendemos,
realmente traz essa noção, que é uma noção adulto-centrada, né? Eu estou feliz, eu estou decepcionada, né? Eu vou ter menos trabalho, né? Tipo, se acontecer dessa forma, eu vou gastar menos talvez com fralda, que é uma coisa também que a gente fala no podcast, né? Tipo, às vezes tem que ver que é o uma que coisa pesa mais, né? punitiva. E é uma coisa punitiva, né? Você pensar, é punição. Você, não, então, nós não vamos ao cinema. Você fez xixi na fralda 2 vezes essa semana, tinha que juntar 5 estrelas para ir no cinema sábado. E não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Nada a ver. Aliás, muito pelo contrário, o que a gente estava falando sobre os 3 âmbitos? O que isso faz com o âmbito emocional dessa criança? Vai lá embaixo. E precisa combinar os 3. Então não adianta, o cognitivo tá pronto, o motor tá pronto, mas essa criança tá com o emocional dela derrubado, né? E principalmente o noturno, porque o noturno é uma questão de simpático para simpático. Entende? É zero consciência, você tá dormindo, você tá em sono profundo, você não tem qualquer controle sobre o seu corpo. Uhum. Entende? Alguém aqui falando, meu filho praticamente não vê TV e eu falo pra ele que se ele avisa do cocô e do xixi enquanto ele... tipo, eu deixo ele ver TV, entendeu? Pra ele poder fazer no vaso. É um Isso, que ruim? É uma premiação, né? É uma premiação, porque na verdade são coisas absolutamente diferentes, entende? Assistir televisão não tem qualquer relação com controle de esfíncter. Qualquer. Sabe? O controle de esfíncter não é uma coisa feita de forma consciente. Aqui no livro coisa de que se você faz um desfraude falso, né, você guia um desfraude um pouco forçando a barra através de várias outras estratégias, existem várias consequências que podem acontecer, né? Às vezes com o tempo que vai aparecer mais no futuro, mas acho que num primeiro momento talvez a criança pode ter vários escapes, ela pode começar a fazer xixi na cama, ela pode segurar demais o xixi ou o cocô, pode ter constipação, pesadelo, terror noturno, imagino que birras também surgir mais. Sim, por conta de... né? Uma criança que aprende a segurar, né? O movimento de você começar um movimento é uma etapa do desenvolvimento. Você parar esse movimento é outra etapa. São etapas distintas para tudo, né? A criança aprender, por exemplo, no caso clássico, a criança que aprendeu a andar e sai correndo. E aquela criança, né, ela nem anda, ela corre, e aí você para, e a criança não sabe parar ainda. Não tem aquele memezinho, aquele gif daquela criança aprendendo ainda a parar, porque eles começam o movimento, mas ainda estão aprendendo a parar o movimento. E é a mesma coisa, esficteriano, o xixi, o cocô, você aprender a segurar é um processo, e você aprender a soltar é outro processo. Inclusive aqui no livro, numa das últimas páginas, eu coloco assim... deixa eu ver aqui. Quer fazer uma agora você depois? Vou daqui a pouquinho. Agora você sabe esperar ir ao banheiro para fazer. Sabe segurar, sentar no vaso, soltar e deixar o xixi ou o cocô descer. Porque é esse o processo. E aí, às vezes, essa criança, no desfraude forçado, ela aprende a segurar, mas não aprende a soltar. Fica aquela criança constipada, 2, 3 dias, 4 dias sem fazer cocô. E essa criança fica enfesada. Ela fica mal-humorada, ela fica com dor de cabeça, ela se sente mal. Qualquer pessoa que tem constipação ou que já passou por uma doença com constipação sabe que aquilo te deixa todo intoxicado. O seu corpo está cheio de cocô. Você está intoxicado, você tem dor de cabeça, você tem mau humor e tal. E essa criança, com certeza, ela vai se comportar de uma forma indesejada, porque ela não tá bem. Claro. Ela não tá bem. Muitas vezes essa criança tá triste, ela tá, né? Existe a relação, por exemplo, entre a criança tá num desfraude forçado e ela tá mais depressiva, com certeza absoluta. E eu vou dar um exemplo muito comum, que é o desfraude, o falso desfraude que eu menciono aí na introdução. O que é o falso desfraude? Vou dar um exemplo. Tá tendo um desfraude coletivo na tua filha. E aí, todo mundo, como acontece em muitas escolas aqui no Brasil, todo mundo que desfrauda tem uma lista de nomes assim no quadro, e aí todo mundo que desfrauda ganha uma fraldinha. Quem desfraudou ganha fraldinha, quem não desfraudou não ganha fraldinha. Aí você vê, e sabe lá Deus o que está sendo chamado de desfraudor, né? Quem está sabendo fingir bem, ou quem está, né, conseguindo... Porque também nem sempre é um desfraude, né? É o que está sendo chamado de desfraude. E aí tem a lista de nomes. Já desfraudou, né? Tipo... Sim, enfim, as crianças, elas aprendem, com certeza absoluta, elas aprendem a ser condicionadas.
Isso não significa que ela está sabendo interpretar os sinais do corpo dela. Ela só está sabendo ser, né? Quais são as crianças que estão fazendo xixi na hora que a gente está levando todo mundo ao banheiro? Ah, são essas aqui. Que é muito diferente de estar desfraldada. E aí tem aquela lista de nomes e tem 3 que não estão com fraldinha. Todos os dias ela entra naquela sala, ela vê o nomezinho dela lá sem aquela premiação, ela vê a professora falando orgulhosamente dos outros alunos que estão com a fraldinha na frente. Né? Os próprios alunos começam a olhar para ela com outros olhos, porque, puxa, por que você não desfraudou ainda? A avó cobrando, a tia cobrando. Aí a mãe começa a entrar em desespero. Me dá arrepio, porque quem conhece o tema da frequência vibracional de emoções sabe que a vergonha é a emoção que vibra mais baixo, ela vibra em 20 Hz. É muito. Nossa! Tipo, instaurar vergonha na criança é muito pesado, né? Mas, e sabe uma coisa que é muito comum? Muito comum? Criança tá. Por exemplo, os pais decidiram tirar a fralda da criança. A criança ainda não tem controle esfíncter noturno. E aí essa criança faz xixi, tá? Ela faz xixi na cama. Aí quando os pais acordam e vem aquele xixi na cama, eles fazem aquela cena. Aí chama a avó, que mora 2 casas do lado. Vó, temos que lavar esse lençol, temos que colocar o colchão lá fora no quintal. Aí coloca o colchão lá fora no quintal. Se torna uma coisa social aquele xixi na cama. A mãe sabe, o pai sabe, a avó sabe, a vizinhança inteira sabe. Aí vem aquela vizinha achando que está ajudando os pais e fala: poxa, eu vi que você fez xixi no colchão de novo, você está dando muito trabalho para sua mãe. Sua mãe todo dia está tendo que trocar lençol, entendeu? E aí uma coisa que é tão íntima, tão privada, sabe, tão particular, se torna uma coisa totalmente social. E essa criança, ela passa a sentir rejeição do entorno dela, todo. Ela passa a se sentir incompetente, incapaz. Ela passa a sentir que ela não é amada, que ela não pertence àquele espaço. Entende? Ela começa a se cobrar de um controle que ela não tem qualquer controle sobre. Que ela não é boa o suficiente. Tem um monte de coisas do sistema de crenças que pode surgir só nisso daí, gente. Só nisso e pode daí. reverberar em outros âmbitos da vida, né? Porque se ela aprende a partir desse ponto, tipo, se eu sou incapaz com isso, é porque eu sou incapaz no geral, muitas vezes, né? Sim, então é bem delicado. E aí, então, o que é o falso desfraude? O falso desfraude, só para eu concluir, o falso desfraude é a criança que decide conscientemente que ela quer aquele orgulho. Ela quer ser aceita socialmente, ela quer tudo isso, mas o corpo dela não está pronto. Então, o falso desfraude é aquele pai, aquela mãe que vem falar comigo assim: ah, Nanda, eu estou desfraudando porque ela disse que não queria fralda mais. Só que ela faz xixi na roupa todo dia. Poxa, mas ela que me disse que não queria mais. Ela que falou e fica fazendo xixi na roupa. Entendeu? O falso desfraude é a criança que não usa fralda mais, mas o pai e a mãe têm que acordar 3 vezes durante a madrugada para a criança fazer xixi. E a professora leva ela no banheiro a cada hora, a cada 2 horas. Porque se não levar ao banheiro, ela faz xixi na roupa. Isso é o falso desfraude. Alguém perguntando aqui, se perguntar de 5 em 5 minutos está errado, né? Que é isso que você acabou de falar. Ou eu comecei e não está rolando, eu posso retroceder? Isso é um ponto bem legal de falar aqui, porque é uma dúvida recorrente e acho que... Sim. Do que você já sabe até agora, Maia, fala pra mim. O que você acha? De poder voltar atrás, sim. Eu acho que pode voltar para trás, sim. Que é preferível dos dois, o ideal. Como você coloca, né? Do que seguir. Mas quando uma pessoa fala pra gente assim: eu comecei o desfraude do meu filho e não tá dando certo. Eu acho que tem a história do que você falou de permitir que a criança seja protagonista, né? Ela que vai ter que mostrar, ela que tem que decidir, que não é o adulto que decide. Foi a primeira coisa que eu aprendi com você quando eu fui preparar para fazer o podcast, que eu ainda não sabia. E no podcast, que alguém perguntou como é que faz para encontrar, a gente está no SoundCloud, tem que procurar Tenda Materna. Também dá para encontrar aqui no Stories, nos destaques vai ter alguns links que jogam para o podcast. Dá para procurar pelo iTunes também. Tá? Vou botar no meu também. Vou botar lá nos destaques. Mas na época que a gente gravou, né, que faz alguns meses, como a Nara ainda não tinha iniciado o processo e eu estava também cheia de dúvidas, eu ficava meio, ela ainda ela ainda é muito atrapalhada com a questão motora, porque ela demorou muito para andar e tal. Eu estava meio tranquila, mas estava meio assim, até que ponto será que eu estou sendo negligente? Com aquelas dúvidas, né? E ainda não tinha.
não tinha me debruçado muito sobre o tema. Aí eu comecei a ler muita coisa e tal, e inclusive fui ler seu material, e eu entendi que, na verdade, por exemplo, diferente do desmame, que às vezes é a mãe que decide, né? Tipo, no caso do desfraude, tem que ter um momento da prontidão, a criança tem que estar pronta. Não adianta eu decidir por ela. Ou se eu decidir por ela é porque é conveniente para mim. E entendo quem queira apressar o processo por necessidade de 1000 questões. Mas, gente, o quanto você vai prejudicar a criança por querer apressar para adequar as suas necessidades, eu acho que não vale a pena, assim. A minha seria, tipo, de ao máximo tentar observar. Então, é mais papel de observador e de guia, né? No caso, tipo, sei lá, para poder instruir, trazer consciência, usar, por exemplo, a historinha. Você quer aproveitar para ler? Porque a gente tem 20 minutos. E, claro, repente, claro. Tá, eu vou só tirar uma dúvida aí para todo mundo. Que é o principal, né? As pessoas estão perguntando assim, como que eu faço? Eu já comecei e não deu certo. Eu vou dar uma resposta que responde tudo isso. Como que eu faço para desfraudar o meu filho noturno? Como que eu faço, né? Volto atrás e tal. Então, eu vou explicar para vocês. Na verdade, o que acontece, o desfraude, ele tem algumas etapas. É interessante você compreender essas etapas, eu explico isso no livro, para você conseguir acompanhar o processo dos seus filhos. Mas no fim das contas, assim, o mais importante de entender é que o desfraude, ele é um processo extremamente íntimo. É um processo que único. A criança, e único, a criança precisa ela precisa de conhecer os sinais do corpo dela, ela precisa de saber interpretar esses sinais, ela precisa de saber responder a esses sinais, e mais do que isso ainda, ela precisa de responder esses sinais com maturidade. Então, por exemplo, a terceira etapa, que é a etapa, então são 3 etapas, tem 4, né? A indiferença, que não é uma etapa. Fiz, estou fazendo e vou fazer. Na terceira etapa do vou fazer, a criança começa a ter a possibilidade do desfraude. Na terceira etapa, ela não está desfraudando. Porque, por exemplo, sabe quando você está com muita vontade de fazer xixi e você está na rua e você vai chegando em casa? Aí você vai chegando em casa, aquela vontade vai apertando, quando você está chegando no vaso, você está quase fazendo xixi nas calças. Isso, para nós que somos adultos maduros, já é muito difícil, né? Muito difícil. Então, você imagina para uma criança que está num processo de desfraude e que tem essa pressão, né, em volta, ela está perto do banheiro, ela faz. Aí, na primeira vez, na segunda vez, na terceira, ela resolve ficar onde ela está e fazendo a roupa. Porque ela não quer passar por esse sofrimento de ir até o banheiro com o pai e a mãe pressionando. Então, já que eu vou me molhar mesmo, vou me molhar aqui. Então, isso você, enfim, começa a fazer uma coisa, ser uma coisa mais complexa e tudo. Então, a minha melhor sugestão, que é a sugestão que eu posso dar para geral, assim, que eu não estou vendo caso a caso, é que se a cueca estiver, se a fralda estiver sendo usada como cueca, se a fralda estiver sendo usada como calcinha, há 2, 3, 4 dias, então aí você pode considerar que essa criança, naquele horário que essa coisa está seca, ela pode, talvez, ir para a calcinha e para a cueca. Lembrando que está seco porque a criança está pedindo para tirar, para fazer xixi e cocô. Não é tá seco, troquei, tá seco. Tá seco porque essa criança já passou por todo aquele processo. Então, eu só tirei a fralda do Theo quando o Theo estava usando a fralda de cueca. Ele tirava a fralda, sentava no vaso, fazia xixi e colocava a fralda de volta. Às vezes ele fazia isso e fazia xixi na fralda depois. Então não tava. E quando a criança pede justamente para fazer na hora de dormir? Porque, por exemplo, a Nara raramente pede para ficar sem fralda, mas várias vezes na hora de dormir ela fala, eu não quero pôr a cueca. Ou a fralda. Eu falei fralda, cueca. Não quero pôr a fralda. Aí eu falo, mas justamente agora que ela com certeza vai molhar a cama, né? Tipo, aí a gente sim, e isso aí do eu não quero, que a gente tem que fazer aquela análise social, né? Ver o porquê que para essa criança essa fralda tá tendo uma conotação negativa. Tipo assim, lógico que você pode perguntar e a criança te falar assim, ah, mãe, é porque essa fralda tá me incomodando, ela tá apertada, ela não é confortável, né? Ela pode te dar motivos... tá coçando, tá calor. E motivos que vão te fazer buscar talvez outras alternativas, né? Né? Pra a criança não ficar toda molhada. Agora, com certeza, não é porque ela tá incomodada com a fralda que ela necessariamente tá segurando, tá controlando o esfíncter. Entende? Então, a gente tende a fazer essa relação
E vale dizer que isso exige uma maturidade da criança que ela não tem. Claro. Né? Como que você pode dizer para uma criança te ditar, né, se ela uma coisa tão complexa quanto essa fralda tá me incomodando, então eu já não vou fazer xixi na roupa, sabe? Ela não tem maturidade para isso. Nesse caso por esse processo. Uhum. Então perguntam aqui como estimular, né? Porque acho que a sua resposta já está mais ou menos aí. Acho que não é o caso de... E por quê? Porque é legal a gente analisar isso da pressa. Por que essa pressa? Essa pressa geralmente dita das suas necessidades enquanto adulto. E aí tá pegando a lente e tá focando em você. E a proposta que a gente está trazendo aqui é você voltar essa lente para essa criança e pensar nas necessidades dela, no tempo dela. Se você quer promover, é porque você quer acelerar. Promover é acelerar. E acelerar esse processo eu não indico. Não é natural, né? Legal. Então, perguntando por que o cocô demora mais? O cocô demora mais porque o controle esfíncter anal é diferente. Assim como o noturno demora mais. E demora mais e ponto. E é normal fazer xixi na cama com 7 anos? Depende da... Então, os escapes... eu já fiz... No YouTube da Piscimama tem 2 entrevistas com fisioterapeutas urológicas, né? Inclusive uma que é uropediátrica. E aí, elas 2 falaram, né, nas 2 entrevistas, que se tem 5 escapes por mês, por exemplo, 5 a 6 escapes por mês, isso está dentro do padrão mesmo, porque está aprendendo, é um processo. Agora, se chega a ser 2, 3 vezes por semana, aí vale analisar se essa criança, principalmente se for uma coisa diária, vale analisar se essa criança não precisa ainda da ajuda da fralda. Sim, mas aí no caso você está falando com 7 anos, é normal com essa idade também? Com 7 anos. Durante o dia ou noturno? Xixi na cama. É normal uma criança de 7 anos fazer xixi na cama? Xixi na cama. Então, isso que eu estava explicando na história daquela menina, né? Eu tenho visto muitos casos. Inclusive, eu não fiz pesquisa ainda, eu tenho muita vontade de pesquisar essa área, mas eu tenho visto também uma relação entre esse controle tardio dos esfíncteres e ser alguma coisa genética. Então, geralmente, a mãe ou o pai fizeram xixi na cama até 12, 13 anos, né, fizeram xixi na cama até um pouco mais de idade, e vai dizer que, a partir do momento que existe toda essa cobrança social e o emocional está abalado, esse controle ele vai sendo mais dificultado. Então, eu já tive relato, por exemplo, de mães, né, vou contar uma mãe específica, que ela comprou o livro, o filho dela está com quase 6 anos, ela comprou o livro e ele leu 5 vezes no dia que chegou, e aí ele usa fralda para dormir. E aí, no dia seguinte, ele falou, mãe, eu posso levar esse livro para a escola? Aí ela falou, pode. Aí ele sentou na frente da turma, leu o livro, e depois falou, gente, eu preciso contar uma coisa pra vocês. Quanto tempo ele... Eu durmo de fralda. Ele tá com quase 6 anos. Uhum. Eu durmo de fralda. Aí eu brinquei com ela assim, que ele saiu do armário, sabe? Tipo, ele tirou um peso das costas dele, assim. Nossa. Uhum. E aí ele descobriu mais 2 amigos da sala que também fazem, que também não contavam, que também usam fralda à noite. E ela falou que desde esse dia ele mudou. Ela falou assim, Nanda, eu tô impressionada, meu filho tá mais tranquilo. Ele tá um processo de cura, né? Porque aceitação, sim. Tipo, nossa, eu me aceito apesar de, porque ele tinha uma impressão, com certeza tinha uma impressão exatamente. De que ele era inadequado, ele tinha um defeito. Ai, me dá até arrepio. Não, é maravilhosa essa história, quando ela me contou, eu fiquei assim... E aí, você pensa, Maicon, o peso que isso não tinha nesse controle de esfíncter. Então, acaba que é o que estava... muito provável que ele tenha agora maior possibilidade de evoluir para novas etapas. Porque sim. Isso que estava segurando ele lá atrás, não está segurando ele mais. A paz também, né? Claro. Sim. Confiança nele mesmo. Flor, daqui a 10 minutos vai acabar. Vamos passar rapidinho o livro? Vamos. Você quer passar? Não, passa você. Ou eu passo? Você tá mais acostumada. Então, gente, vou mostrar aqui. Que eu tô contra a luz. Então não contra isso. Deixa eu só virar o contrário aqui. Então, eu vou mostrar pra vocês rapidinho, porque a gente só tem 10 minutos.
todos. Vou mostrar, ó, esse aqui é o livro. Tchau, Fralda, foi bom te conhecer, tá? A proposta do livro, então, como eu disse, aqui nas primeiras páginas, você vai ver a explicação, primeiro a introdução da Fê, que é a dona da coleção com você, maravilhosa. Aí depois tem uma explicação do processo do desfraude. Peraí que meu suporte caiu. Do processo do desfraude, tá vendo? Eu explico o processo do desfraude. Peraí. Meu celular vai desligar. Explico sobre as etapas. E eu explico como usar o livro em cada uma dessas etapas. Tá bom? Vou chegar mais para perto de mim, que eu tô... Aí, ó, vamos começar. Bem rapidinho, tá? Vou dar uma passada rápida. Então, na primeira parte, a gente fala... Eu vou te contar a história do que acontece dentro da gente quando a gente come. A gente morde, mastiga, engole e depois parece que some. Mas isso não é verdade. A comida passa aqui por dentro e o corpo, muito a tempo, cuida de todo o resto. Aqui, a gente explica isso, ó, porque as crianças, muitas vezes, elas não sabem o que é o xixi e o cocô. Isso faz parte de um processo. Vou te explicar, preste atenção. Não é tudo que a gente come que faz bem para o corpo, não. Tem parte que o corpo gosta e parte que joga fora. Então, o corpo junta tudinho, olha que bom, e faz uma água amarela e uma bola marrom. A bola se chama cocô e a água se chama xixi. E quando estão prontos, querem já sair daqui. E as crianças têm gostado muito, muito, muito disso aqui. Quando eu fiz, eu não tinha ideia de como eles iam gostar disso, de entender o que é o xixi, o que é o cocô. Então aqui a gente começa a explicar as etapas. Quando somos bebês, não conseguimos perceber. Então a gente coloca uma fralda para não sujar o chão. Aí vamos crescendo, aprendendo uma etapa por vez. E primeiro a gente aprende a dizer que já fez. E quando cresce um pouco mais, começa a perceber que está fazendo, viu? É uma nova etapa, você está aprendendo. E depois, olha que legal, a gente começa a perceber que está chegando a vontade de fazer. Muitas vezes ainda não conseguimos segurar, mas tudo bem. Fazer o quê? É uma nova etapa que leva tempo para aprender. Me deu um travado aqui. Eu não sei se vocês estão me ouvindo. Sim, a live vai ficar gravada, tá bom? Vai ficar aqui 24 horas, depois eu jogo no IGTV, depois eu jogo no YouTube. E deu uma travada de novo. Estranho, porque eu estou com 3G. Deveria estar 4G. Ui. Vocês estão me ouvindo? Ó, quem quiser o livrinho, que agora eu não sei se vocês estão me ouvindo ou não, ou se estão ouvindo a Nanda, vocês podem entrar no site www.coleçãocontocomvocê.com.br e aí lá vai ter estão ouvindo, né? Mas eu não sei se vocês estão ouvindo a Nanda. Estão ouvindo a Nanda? Ela caiu pra mim. Não, ela tá parada. Sim pra Nanda ou sim pra mim? Ela não, então foi ela que saiu mesmo. Tá, então eu vou continuar a falar. Dá para vocês entrarem no www.coleção.com.br. Isso, obrigada, querida. E dá para usar o cupom do Canto Maternar, tá? Se vocês usarem o cupom Canto Maternar, vocês têm um pequeno desconto. Então é coleçãocontocomvocê.com.br. E tem um evento também em São Paulo, gratuito, para falar sobre esse livro, acho que é às 14h, né? 14 horas, no sábado, em Pinheiros. Tem a informação aí no perfil da Fernanda Vernilo. A Nanda tá difícil, né? Ela caiu. E deixa eu só ver. Tá, tem mais 5 minutinhos, de repente. Isso. E tem também um encontro de manhã, às 9 da manhã, com a Nanda, falando sobre como lidar com a birra. Se vocês quiserem ver, também tá lá no site para vocês comprarem o ingresso para o workshop dela. A gente ia perguntar um pouco disso. Então, como ela estava falando e ela caiu, eu vou terminar o livro, eu vou tentar. A gente estava onde? Será que eu faço isso? Nessa parte aqui, né? Ela caiu mesmo. Deixa eu tentar chamar ela de novo, peraí. Pausar aguardando.
Talvez ela entre. Acho que vai entrar. Oi, querida. Oi, tá me ouvindo? Agora sim. Parece que deu uma travada no Ai, seu... poxa, que pena. A gente estava aqui nesse trecho, ó. Eu acho, né? Mas já estava contando aí como que as pessoas podem fazer para adquirir. Você quer... O cupom é Canto Maternário, tudo minúscula, tudo junto, tudo Isso, ó, minúscula, gente, tá? usa o cupom Canto Maternário. O cupom vai dar um desconto para vocês. E aí, eu só queria falar uma parte muito importante, que a gente estava falando agora desse menininho que lê. Para na escola e saiu o seu som. Seu som parou. Não te ouço. Vocês estão ouvindo a Nanda? Será que eu encerro e abro de novo? Eu não sei. Che facciamo? Tá dando problema no negócio dela. Mas enfim, fico muito feliz que vocês estejam aqui. Quem ficou com dúvida vai ter de novo esse vídeo, vai continuar aqui. Então, ouvindo? Será? De novo aqui, vou chamar de novo. Problema quando dá problema, né? Tô te convidando de novo, Nanda. Vamos ver se dá certo. Apesar dos problemas técnicos que estamos enfrentando, que não sabemos se tem a ver com o Instagram, se tem a ver com a internet. Aí. Com você tem 2 livros lindos que são sobre desmame. Gentil. Vai, agora sim, tô te ouvindo. Você ia falar do menino da escola. Que pena. Tem mais 3 minutinhos. Se você conseguir... Eu já falei do... Não, eu estava falando... Falou do desconto, cupom de desconto. Falei. Aqui, gente, essa parte aqui, ó. Se você perceber que precisa da fralda às vezes, não tem problema, tudo bem. Pode usá-la de noite para sair e durante o dia também. Se você se sente seguro com ela, melhor mesmo pedir essa ajudinha. Usar fralda para criança grande também, sabia? E se outras crianças não usam e você sim, não tem pressa. Cada um aprende no seu tempo e nossos tempos são diferentes à beça. Que legal. Então essa é a parte que se você conhece alguém que tem um filho garoto, né? Sim, e aí que foi a minha proposta, a proposta que fosse uma ferramenta para isso mesmo. E aí muitas vezes os pais se recusam a aceitar que a criança precisa voltar para a fralda. E às vezes lendo esse livro, a própria criança tem essa percepção. E aí ela diz para os pais: pai, mãe, eu acho que eu quero voltar a usar fralda então. Então, se você conhece uma criança que está fazendo xixi na cama, se você conhece crianças, famílias que estão passando por essa dificuldade, fica a sugestão de dar o livro de presente para liberar essa família do peso que é achar que isso é um problema. Claro, a gente tem muito que trabalhar essa coisa de construir os olhares que são do senso comum, de coisas que vêm de trás, que podem impressionar a gente, que na verdade fazem a gente se desconectar da relação com o filho e entender que aquela criança está vivendo um processo que é único, como a gente falou, né? Que é único, exatamente. Que legal. Eu achei muito bom ter você aqui. Obrigadíssima pelo convite. A presença de todas as pessoas que estão aqui presentes. Espero ter ajudado. Alguém perguntou como que usa o cupom. Na hora que você joga para o carrinho a compra do livro, vai aparecer um espaço para você colocar lá, Canto Maternário, tudo em minúscula, tudo junto, tá? E depois eu vou colocar aqui na página as recomendações e tal, vai sair a referência para vocês olharem, vai ter um post daqui a meia hora falando para vocês sobre a live que já aconteceu, quem perdeu, sobe lá pro Stories, e aí lá vai ter informação direitinho, tá? Então, muitíssimo obrigada, Nanda. Muito obrigada, Magda. Parabéns mesmo. Olha, seu livro em São Paulo, tá? São Paulo. A Nara adora. A gente vai fazer o lançamento. Então, quem for de São Paulo, vai lá me dar um beijo. Vamos falar sobre desfrate. Claro, e eu falei também que você vai fazer o workshop sobre birra às 9 da manhã. Fala. Tem um minuto. Isso, como lidar com a birra. Como lidar com a birra de manhã, 9 horas. Em São Paulo. Tem todos os dados no link da bio. Então, entrem no Psimama, com A no final, né? Com 2 As no final. Entre no perfil da Nanda para ver os detalhes, tá bom? Ou no site do coleção.com.br
contocomvocê.com.br e para saber. Beijo! Ih, travou. Acho que eu te cortei. Desculpa, mas...